Bom dia, pessoal, tudo bom? Baixa mais, tá muito alto. Vamos ver se tá funcionando. A internet tá meio ruim aqui. Vamos lá? O pessoal já tá perguntando se tinha aula hoje. Tem. Já tá aqui. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Jaque. Bom dia, mãe. Bom dia, Paty. Bom dia, Bel. Bom dia. Vamos começar já? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Pronto. Bom dia, Cida. Bom dia, Tiago. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Hoje vamos falar sobre amigos falsos. Bom dia, Lucirene. Tudo bom? Amigos falsos. Essa cara de choque. Então, vamos lá. O que significa amigos falsos? A gente chama em inglês de false friends. E a gente chama o nome formal dessa gramática false cognate. Então, em português, a gente chama de falsos cognatos, ok? Falsos cognatos. Polêmico. Marca um amigo pra aula aí hoje. Marca aquela pessoa. Sem confusão aqui, viu, gente? Sem confusão na aula. Não vai marcar fulano, essa aula é pra você. Bom dia, Júnior, tudo bom? Por favor, sem barraco na minha aula, vocês aí, viu? Tem muita gente encrenqueira já que veio na minha aula. Ontem uma criatura comentou assim, tem muita gente sem noção, né? Eu acho tão engraçado. Uma pessoa assistiu a aula e colocou assim, que negócio nada a ver isso aí. Não sei onde a pessoa inventa um negócio desse, vai arrumar um macho. Falei, obrigada, mas já sou casada. O pessoal é meio... né? Na internet cada um fala o que quer. Eu dou risada, eu acho engraçado essas coisas. Falsos. Então, vamos lá. Não marquem os falsos, por favor. Ai, Júnior, que legal. Bom dia. Então, assiste a aula rapidinho, 20 minutos e depois descansa. Então, se você tem algum amigo que é amigo de verdade, você quer marcar para aula, você marca e fala: fulano, não, o tema da aula não tem nada a ver com você, viu? Pra pessoa não ficar brava. Não, vai lá, Thiago, no vídeo de segunda, dá uma olhadinha, não sei noção. Ai, gente, eu acho muito engraçado. Me diverte esse povo sem noção. Uma outra moça também comentou: para de mexer no cabelo porque tá me dando nervoso. Eu não posso mexer no meu cabelo? Então tá bom. Então não assiste a aula, gente. Que isso? Então vamos, tem limite de amigos? Não, pode marcar quantos quiser. Ué, vai ver, tem mais falso do que verdadeiro, então talvez você marque mais gente falsa do que verdadeira, né? Vamos ver se funciona mais para vir mais gente assistir a aula. Então, ó, falso cognato. A palavra cognato é uma coisa que existe, é um fenômeno que existe de qualquer idioma. Então, por exemplo, do espanhol para o português, a gente tem cognato. Do inglês para o espanhol, a gente tem cognato. Do chinês para o português, talvez tenha cognato, mas não muitos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Carol. Então, cognato, o que significa? São palavras iguais ou muito parecidas em dois idiomas diferentes e que têm o mesmo significado. Então, por exemplo, em inglês, a palavra material é material. Eu vou escrever igual. Material, eu vou escrever material. E só muda a pronúncia, mas o significado é o mesmo, ok? É material e eu só mudo a pronúncia. Eu vou falar um pouco diferente do português, tá? Outro exemplo, coffee. Não é exatamente igual, mas você consegue deduzir que isso aqui é café, porque é muito parecido. Você vê que a estrutura da palavra vem um C, vem uma vogal, vem um F, vem uma outra vogal. Então, apesar de ser um pouquinho distante da palavra café, ainda assim é considerado um café. Mas a palavra café em em francês, é um cognato com a palavra em português. Então, assim, você vê em francês
em português, em espanhol. Uma curiosidade, o espanhol é o idioma, tem muito mais cognato com relação ao inglês do que o português. Então, quando as pessoas falam que não acham que acham que o português é muito parecido com o espanhol, se elas prestarem atenção, o espanhol tem muito mais palavra parecida com o inglês. Então, é assim, tem muito mais cognato. Quando a palavra tem muito cognato em comum, fica mais fácil você falar aquele idioma. Mas no inglês, muito que acontece é a gente ter o falso cognato, tá? O que seria o falso cognato? É aquela palavra que parece que é, mas não é, que engana, ok? O primeiro falso cognato que eu vou falar é esse aqui, que dá muita confusão. Então, ó, o verbo to pretend. O que vocês acham que esse verbo significa, to pretend? Hein? Vamos ver se alguém chuta certo aí. O que significa o verbo to pretend? Alguém quer chutar? To pretend, em inglês, significa fingir. Fingir. Olha que diferença. Parece ser pretender, não é? Mas não é. É fingir. Então, olha que situação. Uma vez eu tava num jantar aqui, que tinha um brasileiro que era engenheiro, e ele falava inglês, mas ele não falava, ele nunca tinha estudado muito inglês, ele falava muito mais inglês técnico. E aí a gente tava numa roda de pessoas, todos americanos, e ele tava falando, ele e a esposa. A esposa não falava inglês. Aí ele começou a falar, a pessoa estava perguntando sobre as metas da empresa, que ele trabalhava na Mercedes-Benz, eu acho, aqui, não sei, uma automobilística daqui de Birmingham. Eu não conhecia pessoalmente, ele conhecia no jantar. Aí ele começou a falar, the company pretends, falou umas 30 vezes, the company pretends. A companhia pretende. Ele queria estar falando aquilo, mas ele estava falando fingindo. Ele estava falando a companhia finge, a companhia finge, a companhia finge. Ele falou, ó, a companhia finge fazer $1 milhão. Eu nem lembro de número, mas vamos dar um exemplo. Ele falou umas 30 vezes que a companhia ia fingir fazer tal coisa. Aí meu marido já não tava entendendo muito, né? Ele não é o melhor de coisa de negócio. Aí ele perguntou, por que ele tá falando que tá fingindo? Eu falei, não, porque pretend em português é pretender. Então, fingir seria to pretend, que é isso em inglês. Por isso que ele tá confundindo. Ele acha que tá falando pretender. Então, olha que coisa chata. Bem complicada. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo, tudo bom? Então, um erro pequeno, porque se ele tivesse estudado a palavra, não teria caído nessa, fez ele cometer um erro grande numa reunião, não uma reunião, mas um jantar, e com várias pessoas importantes, vários outros engenheiros, donos de companhia. Então, os falsos cognatos são muito importantes para vocês não cometerem erros, tá? Então, esse é um dos maiores falsos cognatos que tem. Pretender, o pessoal acha que é to pretend, e não é. Pretend é fingir. Então, se alguém puder colocar aqui, to pretend, fingir, eu agradeço. Então, como ficaria esse to pretend numa frase? Por exemplo, ele fingiu que ele era o chefe. Olha lá, o que? Vamos usar o que? Eu ponho o que ou não nessa frase? Ele fingiu ele era o chefe, ou ele fingiu que ele era o chefe. Como fica essa frase? Vamos ver se alguém acerta antes de eu terminar de escrever aqui. He, o passado do pretend é só acrescentar ed, então vai ficar he pretended que ele era o chefe. Então vai ficar he pretended he was the... desculpa, coloquei errado. He was the boss. He pretended he was the boss. Ele fingiu que ele era o chefe. Eu não vou pôr o que, tá, gente? Já vai... Experiência da outra aula. Eu não vou pôr o que. He pretended he was the boss. Was significa era, tá? Se eu quero falar, por exemplo... ela fingiu que ela estava... assistindo TV.
Muito bom, very good. Bom dia, Aldemir, tudo bom? Então vamos lá, eu vou colocar she pretended, ela fingiu. She was watching TV. She pretended she was watching TV. Ela fingiu que ela estava assistindo TV. Ok? She pretended she was watching TV. Felipe Santiago. Morei 1 ano na Flórida, mas meu inglês tá fraco. Normal, Felipe. Não se sinta mal por isso. Tem gente aqui que vem fazer aula na minha escola que mora aqui há 10, 15 anos e o inglês tá fraco ainda. É normal. As pessoas têm a ilusão que só de morar no país você já vai aprender tudo. Tipo, como se fosse criança. E não é. Nas primeiras aulas, lá embaixo na introdução, eu explico essa ilusão que as pessoas têm. Bom dia, Dona Maria Inês, tudo bom? Então, não é assim não, você precisa estudar para o inglês ficar bem sedimentado no seu subconsciente e você aprender ele de uma vez. O inglês que você só aprende no consciente, você vai esquecer e ele vai ficar fraco. Viviane, bom dia. Minha escola é em Birmingham, no Alabama, ok? Um dia, quem sabe? Meu sonho era abrir uma escola no Brasil, sem fins lucrativos, para poder dar aula acessível de segunda a sexta para as pessoas. Quem sabe um dia eu realizo meu sonho. A inglês acessível para todo mundo. Porque inglês hoje em dia é luxo no Brasil, né? É luxo, não é que nem nos países, por exemplo, na Europa, que qualquer pessoa tem acesso. O inglês no Brasil é luxo, só quem tem muito dinheiro que faz aula de inglês. Boa pergunta, Carol. Deixa eu parar rapidinho e falar sobre isso, que isso é muito importante. Eu gosto de falar várias vezes e eu falo isso quando eu dou aula para os meus alunos aqui. Porque as pessoas demoram tanto para falar o idioma local. Ai, Tiago. Estou no Japão. Ai, que legal, Fagner. Que horas são aí no Japão agora? Então, o que acontece? E que cidade você tá do Japão também? Eu já fui pra China, mas nunca fui pro Japão. Tenho muita vontade. Me falam que é bem melhor no Japão do que na China, né? Não tô querendo ser preconceituosa, não. Então, o que acontece? Uma pergunta que a Carol fez aqui. Por que as pessoas moram tanto tempo no local e demoram para falar? Você não vai aprender o idioma por osmose. O que é osmose? É que nem acontece em biologia, aprender só absorvendo, não tem como isso, tá? Você pode imitar que nem um papagaio as frases, não estou sendo grosseira aqui não, viu? É exatamente igual um papagaio, você aprende as frases, imita, mas você não sabe estrutura gramatical, você não sabe quando colocar no presente, no passado, no futuro, você não sabe como mover a frase, você não sabe como diversificar a frase, você aprende as frases daquela maneira e repete da mesma maneira que você aprendeu, tá? Isso é o máximo que a pessoa vai conseguir aprendendo sozinho. Se você conhece alguém que morou no exterior e diz que aprendeu o idioma sozinho, é mentira. No mínimo, essa pessoa pegou um livro e estudou. Pode ser que tenha estudado sozinho, ok? Estudado sozinho você consegue. É mais difícil porque você não tem o auxílio de uma pessoa para te explicar a gramática, mas é possível, tá? Às vezes você pega a explicação de uma pessoa aqui, outra ali e toca o barco sozinho. E se você já tem facilidade, ajuda muito também. Quando eu morei na Croácia, em 3 meses eu já tinha começado a falar. Não estava fluente, mas já tinha um nível básico. Por quê? Assim que eu cheguei lá, eu já peguei um livro e comecei a estudar. Comecei a estudar gramática, comecei a estudar como era a estrutura do idioma. E em 3 meses eu já tinha começado a falar, tá? Quem não faz isso, não tem como. Vai ficar repetindo que nem um papagaio. É igual quem aprende as músicas em inglês e vai ficar repetindo porque não sabe o que tá falando na verdade, entendeu? Então, é complicado se você não estuda. São 8 da noite aí, que legal. Então, vocês estão 14 horas à frente daqui dos Estados Unidos. Legal. Você fala inglês, Fagner? E fala japonês, que seria ainda a pergunta mais interessante? Então, assim, é complicado. Não só de morar no país você não vai aprender. Fagner mesmo pode me dizer se ele fala japonês, se ele aprendeu só de ouvir o pessoal falar japonês. Provavelmente não.
Posso estar errada, mas provavelmente não. Ele seria um caso a ser estudado no meu próximo mestrado. Então, você vai morar no idioma, você vai ter que estudar. Ah, já estudou? Beleza. É muito bom, seria muito bom você ir ao país e passar um tempo só para ver como se você consegue usar o idioma que você aprendeu. Ok? Agora vamos passar para pretender. Ah, mas ele tá estudando, viu? Eu imagino. Japonês já tem uma estrutura muito diferente do idioma latino, completamente diferente. Então, ainda que você seja uma pessoa extremamente inteligente, vai ser difícil. Mas é possível, não é impossível, claro. Mas com certeza vai ser muito mais difícil do que uma pessoa, por exemplo, que decide estudar espanhol e fala português. Vai ser muito mais difícil. Muito legal. Eu tenho um professor lá na escola, Fagner, que ele estudou japonês também na faculdade. Esse professor, o Steven, às vezes ele aparece por aqui. Ele fala português, inglês, espanhol, francês e japonês. Ele é um tesouro que eu tenho lá na escola. Boa sorte com o japonês. Você imagina, bem complicado. Então, ó, como que eu vou falar, então, pretender se não é pretend? Alguém quer chutar? Como que eu vou falar pretender se não é intend? Pretender, então, é to intend. To intend é pretender. To intend é pretender. Ok? Então, se eu quero falar, eu pretendo, igual o cara tá falando na empresa que ele trabalha, eu pretendo, ou por exemplo, a companhia pretende dobrar o lucro. The company or the corporation intends to double the profit. Eu vou colocar essa frase aqui, tá? The company intends to double the profit. The company intends to double the profit. A companhia pretende dobrar o lucro. Beleza, pessoal? Então, já acabamos hoje. Amanhã a gente volta com o mesmo tema. Assim como na vida real, falsos amigos tem muitos. Então, a gente vai continuar vendo amanhã falsos cognatos, porque eles são muito importantes. As palavras são muito confusas e elas são bem parecidinhas com o português, como tem nos outros idiomas também, ok? Então, amanhã a gente continua com esse mesmo tema. Não pode acabar. Amém, Bel. Abençoe você também. Uma ótima quarta-feira. Happy Hump Day para todos vocês. Tá na metadinha já, logo, logo chegamos no final de semana. É verdade, Wagner. Na China é igualzinho. Qualquer asiático, na verdade, fala assim. É um problema dos idiomas asiáticos, não é só do japonês. Que engraçado. Maquidonorados. Foi muito, quando eu fiquei na China, fiquei 2 meses, foi muito difícil entender o inglês deles, quase não entendia. É bem difícil, eu imagino o que você está passando. Existe até um negócio que eles chamam do inglês de Hong Kong, que é o inglês diferenciado, que eles põem várias palavras misturadas com chinês. Nossa, aí fica complicado, aí que eu não entendia nada mesmo. No mestrado a gente estudou sobre isso, porque ninguém entende a não ser as pessoas de Hong Kong. A não ser as pessoas, os chineses às vezes até entendem, mas especificamente as pessoas de Hong Kong só que entendem. É muito difícil, é um outro idioma, é uma fusão, um idioma híbrido, né? Então, beleza, pessoal. Júnior, estou na 8ª. Toma, vai com cuidado, vai com calma, não precisa ter pressa. Tem o final de semana aí pra ficar em dia com as aulas. Juntas palavras. Então, tá bom, pessoal. Ótimo dia pra todo mundo. Espero vocês de volta aqui na aula amanhã, tá bom? E see you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice day. Bye bye.